Bom, cônicas. Classificação de cônicas. Bom, estudaremos as seções cônicas, curvas planas, que são obtidas da intersecção de um cone circular com um plano. Bom, pelo desenho aqui ao lado, vocês observem que a intersecção aí no plano vai formando uma figura diferente. Então, de acordo com a intersecção, é que nós vamos ter as figuras, ou um círculo, ou uma elipse, ou uma hipérbole, ou uma parábola, certo? Vamos ver o próximo slide para esclarecer um pouquinho melhor. Então, o círculo é quando esse corte ele é feito na horizontal. A elipse é quando ele é feito, esse corte é inclinado. A parábola, observe que o corte, né, que é a intersecção lá no plano, ele não cortou totalmente o cone, né? E a hipérbole também, só que a hipérbole, na parábola, ele é oblíquo. Na hipérbole, ele é perpendicular. Vamos defini-las como conjunto de pontos que satisfazem certas propriedades e determinar as equações na forma mais simples. No nosso caso aqui, na forma reduzida. Elipse. Bom, observe que nós temos o eixo x, o eixo y, e essa figura aqui, essa curva, é denominada elipse. Né? No caso aqui, nós temos o formato de uma bola de futebol americano. A bola de futebol americano tem um formato elíptico. Definição, então, de elipse. Dados dois pontos F1 e F2, chamamos elipse o conjunto de pontos P do plano, tais que a distância desse ponto P até o ponto F1 mais a distância desse ponto P até o ponto F2 sempre vai ser 2A. A gente já vai ver o que é esse 2A. Então, observe na figura, nós temos um ponto P marcado sobre a elipse e esses F1 e F2 nós chamamos de focos. Né? Então, a distância do ponto P a F1 mais a distância do ponto P a F2 sempre vai ser 2A, independente da posição do ponto P na elipse. Então, observe aqui, nós temos o desenho da elipse, olha lá como é que ela ficaria, certo? Então, em qualquer lugar desse ponto P, essa distância sempre vai ser a mesma. Elementos da elipse. Bom, agora nós precisamos conhecer esses pontos, então isso é muito importante. O que são os focos? Então, o ponto F1, F2. Observe na figura ali os pontos F1 e F2. Eles são chamados focos da elipse. Distância focal. A distância de um foco até o outro, então do F1 até o F2, é chamado de distância focal e representamos por 2C. Então, de um foco até o centro, nós temos C. Do centro até outro foco, nós temos C. Juntando os dois, nós temos 2C. Né? Centro é o ponto médio C do segmento F1 e F2. Quer dizer, o que vai ser o centro da elipse? No nosso caso aqui, a nossa elipse está com o centro na origem. Mas independente de ser origem, o foco sempre vai ser o ponto médio da distância entre F1 e F2. Vértice. São os pontos A1, A2. Observe aqui, nas extremidades da elipse, no eixo X, na horizontal, nós temos lá o A1 e o A2. E no eixo Y, na vertical, nós temos o B1 e o B2. Eixo maior é o eixo A1, A2. Sempre o eixo A1, A2 vai ser o eixo maior. E o comprimento dele é 2A. Quer dizer que do ponto A1 até o centro da elipse nós temos A. E do centro até o A2 nós temos A. Então a distância entre os dois, 2A. Eixo maior. O eixo maior ele contém os focos. Né? Então observe que no eixo maior ali A1 está o foco. Sempre os focos vão pertencer ao eixo maior. Ok? Eixo menor é o conjunto
B1, B2. É o segmento B1, B2 de comprimento 2B. Então, olha lá. De B1 até o centro tem B e de B2 até o centro tem B. Então, juntando os dois, nós temos 2B. Então, eixo maior, a gente sempre vai representar por 2B. Eixo maior, sempre 2A. Quando falar semi-eixo, então semi-eixo maior, então vai ser somente o A. Semi-eixo menor, então vai ser somente o B. E a excentricidade? A excentricidade é o número dado por E igual C dividido por A, com C menor que A. Observe que nós temos um triângulo retângulo, né? Então vamos lembrar o teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa é o A e o C é um dos catetos. A hipotenusa é sempre o lado maior do triângulo retângulo. Então, olha lá, vai ser C sobre A, onde, né, o C é menor que A, e sempre, como C é menor que a divisão sempre vai dar um número entre 0 e 1. Então, o E vai ser maior que 0 e menor que 1. Bom, equação reduzida da elipse. Nós temos dois casos aqui. O eixo maior sobre o eixo x, então nós temos a equação x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E quando o eixo maior for sobre o eixo y, a equação x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Então, observe aqui que o A vai ser sempre o denominador. Se o eixo maior é x, o A é denominador do x. O eixo maior é y, então o A é denominador do y. Como o A é o maior valor, ele sempre vai ser o denominador. Então, o maior denominador está no x ao quadrado. Então eu já sei que ele está no eixo, essa é a primeira fórmula. Ele está no eixo x. O maior denominador está no eixo, embaixo do eixo y, ao do y ao quadrado. Então já sabemos que essa elipse ela está com o eixo maior na vertical, no eixo y. Então, relação fundamental. Então vamos lá. Equação da elipse com o centro na origem e o eixo maior sobre o eixo x. Então olha lá. Nós vamos falar que ela está um pouco, né, que ela está deitada aqui. Que seria, nós falamos que essa elipse é uma elipse horizontal. Observe que os focos, olha lá, F1, que é menos C sobre A, que são as coordenadas x e y, e o F2, C e 0. Né? Então, olha lá a equação, x ao quadrado sobre A ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Bom, equação da elipse com o centro na origem e o eixo maior no eixo dos y. Então, observe agora, aquela mesma formato, só que ela que ficou agora em pé, né? Nós falamos aqui que a elipse ela é vertical. Então, olha só, o eixo maior agora está no eixo y. Então, o azinho, que é o maior valor, ele vai ser o denominador do y ao quadrado. Então, a fórmula vai ficar x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Sempre igual a 1. Olha os focos mudaram também. O F1 agora é 0 menos C. Observe que agora, quem é 0? O 0 é o x e o y menos C. E o F2? Então, 0 e C. Certo? Vamos ver então. Bom, com observações, vamos direto para o exemplo. Então, vamos lá. Determinar a medida dos semi-eixos, os focos e a excentricidade. Bom, o ideal aqui era a gente fazer um esboço do gráfico, mas como não é possível, então vamos observar aqui. Primeira coisa, observamos a equação x ao quadrado sobre 100 mais y ao quadrado sobre 36 igual a 1. Aonde está o maior denominador? O maior é o 100, está embaixo do x ao quadrado. Então, já sei que ela vai ser, né? Essa elipse aqui, ela vai ter o quê?
o eixo maior na horizontal. Então, vamos lá, o a ao quadrado é 100. Bom, se a ao quadrado é 100, nós queremos saber o semi-eixo, então eu quero saber só o valor do a. Então, a raiz quadrada de 100 é 10, então o semi-eixo maior vale 10. Da mesma forma, calculamos o b. Olha lá, b ao quadrado é 36. Então, b é igual a 6, porque a raiz quadrada de 36 é 6. Bom, agora nós precisamos calcular o quê? Precisamos calcular o foco. Bom, para calcular o foco, veja só, o valor do foco eu preciso achar o C. Para isso, a gente vai usar o quê? O teorema de Pitágoras. Então, olha lá o triângulo, o retângulo aqui. A hipotenusa é o Azinho e os catetos B e C. Então, na relação fundamental, nós temos A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Bom, o A e o B nós acabamos de calcular, substituímos, ó, A ao quadrado é 100. Não precisa pôr 10 elevado ao quadrado, já sei o valor, ó, A ao quadrado é 100. E B ao quadrado vale 36. Então, isolando o C, o 36 vai passar menos. Então, C é igual ao quadrado igual a 64. A raiz quadrada de 64, 8. Bom, antes da gente escrever aqui o foco, vamos determinar a excentricidade. O que é excentricidade? É o C dividido por A. Bom, o C nós achamos aqui que é 8. Quem é o A? 10. Então, 8 dividido por 10. Então, quando a divisão não é exata, a gente pode efetuar 0,8. Dependendo de alguns casos, podemos deixar em fração. Bom, quais são as coordenadas do foco? Lembrando que foco depende do valor do C. Então, olha lá, como a nossa elipse ela é horizontal, quer dizer, o eixo maior está no eixo X, os focos vai ser, então, F1 menos 8 e 0 e o F2, 8 e 0. Bom, vamos ver um segundo exemplo agora. A mesma coisa, determinar as medidas aí, né? O esboço do gráfico, mas esse gráfico não vai dar para a gente estar fazendo, certo? O foco é a excentricidade. Bom, mas essa elipse está um pouco diferente. Lembra lá que na fórmula ela tem que ser igual a 1? Bom, então primeiro nós temos que deixar essa equação aqui igual a 1. Como que nós deixamos isso igual a 1? Nós dividimos toda a equação por 225, porque como ela é igual a 225, 225 divide por 225 dá 1. Beleza, então vamos fazer isso com toda a equação. Bom, 25 por 225, nós vamos simplificar as frações. E 9 também, ó. 25 e 225 dá para dividir por 25. E o 9 e o 225 dá para dividir por 9. Então, simplificando isso, nós vamos ter, ó, 25 dividido por 25 dá 1, então dá x ao quadrado. 225 dividido por 25 dá 9. 9 dividido por 9 dá 1, então dá y ao quadrado. 225 dividido por 9 dá 25, igual a 1. Bom, agora nós temos ela no formato. Aonde aqui está o maior denominador? Ah, está no eixo y. Ah, então nós já sabemos que o a é o 20, o a ao quadrado é o 25. Ela seria aqui, ela é uma elipse vertical. Então, determinando o valor do a ao quadrado é 25. Então, lembrando, não é sempre que o a vai ser denominador, lá vai ser o x. Então, o a, o denominador, ele é sempre o maior valor. No caso aqui, ele é do y. A raiz quadrada de 25, 5. E o b? Então, b ao quadrado é 9. A raiz quadrada de 9, 3. Bom, para determinar o Czinho, novamente, teorema de Pitágoras. Aplicamos o teorema de Pitágoras. Então, a ao quadrado é 25, o b ao quadrado é 9 e c ao quadrado. Então, o 9 vai passar negativo, 25 menos 9, 16. Raiz quadrada de 16, 4. Bom, agora vamos determinar a excentricidade, então. A excentricidade é c sobre a. Bom, o Czinho acabamos de achar que é 4 e o a, 5. E 4 dividido por 5 também dá 8 décimos, igual o anterior, né? E o foco? Bom, lembra que o foco agora vai mudar, porque
O foco está no eixo Y, o eixo maior está no eixo Y. Então, olha as coordenadas do foco. F1 é 0 e menos 4, o F2 é 0 e 4. Ok?